Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta sexta-feira. Rapaz, eu tô falando que eu tô preparado, eu não tô preparado não. Pro que vem no domingão maravilhoso, as finais de conferência, e hoje é dia de fazer a prévia aqui e dar palpites também para os dois jogos, o duelo entre Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers, além do que tem notícia, tem muita coisa, então já deixa essa curtida no vídeo, por favor, deixa essa curtida no vídeo que é tão importante pra gente, deixa o seu comentário aqui embaixo, quero saber seu palpite também, tá? Quero a sua opinião, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, e se você puder colaborar, eu esqueci de mandar um salve aqui para os novos membros do nosso clube de membros. Tem um botão aqui em cima, não é caro. O PJ, o Luiz Moraes, o Guilherme Morato Rezende. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso clube de membros. Tem vantagem, tem grupo do Telegram. Vocês não entraram ainda. Entra lá pra gente bater um papo. Futebol americano o tempo inteiro. Tem sorteio também. Sorteio jersey, bola de futebol americano. Com 125 membros, vou sortear mais uma bola igual a essa. Tem sorteio de camisa da Fanatic Sport Nation, que é a parceiraça do canal. Já falei várias vezes, aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto. Conheça a Fanática, eu garanto que você vai gostar. E tem vantagem também para quem é membro lá na Bet+, tá? A Bet+ fez uma parceria, é o nosso novo parceiro aqui do canal. Você que gosta de fazer uma aposta, faça a sua conta na Bet+, com o link que está aqui embaixo, o link do Toque Passa, porque ele dá vantagens. Se você fizer depósito de R$500 ou mais, você recebe 100% em free bet e vai ter novidade aqui para o Super Bowl. Então fica ligado, conheça a Bet+. E vamos nessa, porque tem muita coisa para falar mesmo, vai? Roda a vinheta. Vou começar aqui fazendo um convite, porque hoje tem live, tá? 7 da noite, uma live extraordinária, sexta-feira, 7 da noite, no horário de Brasília, e estarei junto com o Ivo Stank batendo um papo para a gente alinhar os últimos detalhes dessas finais de conferência maravilhosas. Vocês pediram, vocês toparam e estamos marcados já, tá? 7 da noite, já coloca na agenda, daqui a pouquinho vai aparecer o link lá para você curtir ali, a gente já ficar tudo certinho e a gente bater um papo legal hoje à noite. Não é podcast, então participou aqui, manda sua mensagem, a gente vai conversando, olhando as notícias também e falando sobre essas finais. Vou abrir com notícias aqui porque nós tivemos o Mike McCarthy confirmando que vai seguir no comando da equipe do Dallas Cowboys. Ele deu uma entrevista coletiva na quinta-feira falando que o Jerry Jones falou para ele lá que quer ter o Mike McCarthy como o Tom Landry dele, né? A gente vai lembrar que Tom Landry, histórico treinador da equipe do Dallas Cowboys, passou 29 anos comandando a equipe dos Cowboys. E pro torcedor dos Cowboys, bom, imaginar que, bom, tá indo pro quarto ano, né? Então, aí faltam aí menos de 25 anos pro Mike McCarthy ir embora. Ou você pode pensar que o Mike McCarthy já tem lá, vai fazer 60 anos nesse ano, então vai treinar até os 85, um pouco provável que ele treine. E outra coisa, né, o Jerry Jones já tem 80 anos, dificilmente ele vai cobrar até o final desse contrato, né? Essa é a expectativa, Mike McCarthy, que para mim entra um pouco no hot seat, mas assim, entraria em situações normais, né? Condições normais de pressão e temperatura, não é o caso do Jerry Jones, aí o que passa na cabeça dele é o que decide. Lado muito positivo de fato é que Dan Quinn está de volta, ele que fez entrevista para treinador com o Broncos, Cardinals, Colts, definiu que vai voltar, que vai seguir sendo um coordenador defensivo, e que é ótimo. Para mim, eu acho que é um acerto. Eu tenho dúvidas com relação ao Dan Quinn, head coach, mas ele é excelente como coordenador defensivo, isso não resta a menor dúvida. Falando em coordenador que não é muito bom head coach, vamos falar de Nathaniel Hackett, que agora é coordenador ofensivo de novo na equipe do New York Jets. Ele que foi coordenador ofensivo lá na equipe dos Jaguars, dos Bills, também na equipe dos Packers, né? Acabou destacando ali nos Packers, teve a chance de ser head coach na equipe dos Broncos nessa temporada, não terminou a primeira temporada dele, trabalho péssimo, péssimo mesmo, muito ruim. Ele vai ser o substituto do Mike LaFleur, demitido ao final dessa temporada, o ataque dos Jets que deixou a desejar, bastante a desejar, né? Com o Zach Wilson e companhia, e agora Nathaniel Hackett está por lá. Ele foi 6 anos play caller, né, o Nathaniel Hackett. Chamando as jogadas, ele só teve uma vez um ataque que foi top 10, que foi lá em 2017 com o Blake Bortles, os Jaguars que chegaram até a final da AFC. Nos Packers ele não era o play caller, né, quem chamava ali era o LaFleur, ele chamava o ataque. Eu não sei como é que vai ser na equipe dos Jets, vamos observar, mas é claro que isso também acende o burburinho de Aaron Rodgers, né? Ele tem falado, dadas entrevistas falando dos Packers, mas usando o passado para falar dos Packers, a gente não sabe se ele vai jogar por lá ainda.
E aí os Jets aparecem. Os Jets estão à procura de quarterback. O Zach Wilson não vai ao futuro da franquia. Então, quem sabe, né, façam um investimento e tentam buscar o Aaron Rodgers. O ano passado rolou esse mesmo papo com o Hackett indo para os Broncos. Ah, o Aaron Rodgers vai para os Broncos. No fim, foi o Russell Wilson que acabou por lá. A gente não sabe qual que vai ser, mas promete ser uma das novelas. A gente sabe que novela envolvendo o Aaron Rodgers na off-season é um saco. Então eu vou trazer que quando tiver alguma coisa mais concreta, o Hackett valia o comentário. Por fim, o primeiro treinador contratado aqui tivemos, finalmente falei ontem que não tinha nenhum nome confirmado, e temos o Frank Reich como técnico da equipe do Carolina Panthers. Ele que foi o primeiro quarterback, né, a jogar na equipe do Carolina Panthers, lá em 95, o primeiro quarterback dos Panthers foi o Frank Reich, e agora ele vai ser o 6º treinador da história da franquia. Fez um bom trabalho no Indianapolis Colts até as últimas 2 temporadas, né? No ano passado, aquele derretimento com o Carson Wentz, time que vinha muito bem, sendo grande destaque e acaba ficando fora dos playoffs. Começou esse ano conturbado e foi péssimo, né? Apostou no Matt Ryan, não deu certo, buscou mais um quarterback veterano, não funcionou e acabou sendo demitido no meio do ano. Eu sei que os problemas dos Colts transcendem, né? Eles passam da estrutura ali do Frank Reich, né? Do treinador, do head coach. O problema é muito mais intenso. Para mim, a franquia mais desorganizada da NFL neste momento. E é a primeira vez que os Panthers contratam um técnico com um olhar mais para ataque, né? Geralmente é um time que buscava nomes mais ligados à defesa. Isso é uma mudança, mas que é claro que traz um questionamento. É uma justificativa você buscar o Reich. Ah, eu quero um técnico mais ofensivo. O problema é que o Steve Wilkes acabou ficando ali na semifinal, ficou entre o Reich e o Wilkes, e isso aqui vai ser polêmico. Isso não tem o que dizer, não sou eu que estou falando, tá? Já tá um burburinho todo lá, porque o David Tepper, que é dono do time, falou quando mandou embora o Matt Rhule, falou assim, ó, o Steve Wilkes vai ter uma chance de ser o treinador aqui, se ele fizer um trabalho excelente, ele tem chance de ser técnico. E ele meio que fez, né? Porque o time foi 6-6, brigou pela vaga nos playoffs, com o Sam Darnold de quarterback. Você era um time fraco que se enfraqueceu ainda mais com o Robin Anderson indo embora, com o Christian McCaffrey sendo trocado, então era um time muito fraco. Ele conseguiu ganhar o vestiário, esse time conquistou vitórias e atrapalhou ali o Tampa Bay Buccaneers, o Tom Brady. Tiveram até um confronto direto que poderia deixar os Panthers numa situação muito cômoda para levar a divisão. Venciam esse jogo e tomaram a virada com alguns erros do Darnold também, alguns turnovers do Darnold. Mas foi um trabalho muito bom. Brigou pelos playoffs. Então, até o escritório lá de advocacia que representa o Wilkes no processo contra a NFL, processo por preconceito, depois de ter feito o one and done na equipe dos Cardinals em 2018, já soltou um tweet falando assim, ó, cara, a NFL tem um problema muito grave, tá bem claro isso aqui, né? O Steve Wilkes merecia uma chance. Vai ter questionamento de um lado ou de outro, a gente sabe como é que funciona essa questão. Quando coloca esse tipo de polêmica aqui, a gente já sabe, até os comentários, dá uma controlada aqui, que não sou eu que estou falando nada, tá? Por favor, que existe, isso é óbvio, né? Tampar o sol com a peneira, falar que não existe problema nenhum. Só olhar o número de jogadores, como é que acontece na divisão dos jogadores e como é que funciona treinadores. E o Steve Wilkes, para mim, merecia uma chance. Fez um trabalho melhor no ano de 2022 do que o Frank Reich, sem sombra de dúvidas, né? Ele pegou um time ruim e fez brigar. O Reich pegou um time que tinha muita expectativa e que não brigou por absolutamente nada. Então, vai ter polêmica, isso é óbvio, e a gente vai seguir aqui acompanhando, e agora vendo, né, como é que vai ser esse time do Frank Reich. Posição de quarterback é mais uma vez um problema, ele teve isso lá nos Colts, vai ser, o Sam Darnold é o futuro da franquia, como é que vai ser esse time? Estou bem curioso, confesso a você, gosto do trabalho do Frank Reich, acho que ele é um técnico bom, que teve 2 anos muito ruins, e agora a gente vai ver qual que é a continuidade da carreira do Reich. E agora sim, vamos falar das finais de conferência, tá chegando o grande dia, lembrando mais uma vez que hoje vai ter live, 7 da noite, no horário de Brasília, estarei com o Ivo, a gente vai tirar algumas dúvidas, vocês vão poder me xingar aí pessoalmente, né, mandar sua mensagem aqui ao vivo, porque eu vou dar palpite, tem palpite hoje, né, e eu vou deixar bem claro que, assim, não é surpresa, nas últimas semanas eu tenho falado isso aqui, ó, tá muito equilibrado, são times muito bons, sem sombra de dúvida, semana passada eram os 8 melhores times da temporada, agora são os 4 melhores times do ano com toda a certeza, e é muito complicado, é quase decisão na moedinha, jogar pra cima e imaginar quem que vai ganhar, porque são duelos muito, muito equilibrados. Eu não me lembro de chegar numa final de semana, de final de conferência,
com tantas dúvidas. Já mudei meu palpite para lá e para cá várias e várias vezes e agora a gente fechou. Fechei aqui. Talvez à noite eu mude de ideia, mas vou fechar aqui como esses os meus palpites para o final de semana. Começando às 5 da tarde, horário de Brasília, temos o encontro dos dois melhores times da NFC, né? O seed número 1 contra o seed número 2. Philadelphia Eagles recebendo o San Francisco 49ers no Lincoln Financial Field. Para mim, são os dois melhores elencos da NFL em 2022. E o engraçado é que assim, eles vão se encontrar pela primeira vez no ano, não tem rematch, né? Eles não se encontraram no último ano, e aí fica complicado, né? Porque a gente não tem nem ideia, a gente só pode imaginar como é que vai ser o duelo. Como é que isso aqui vai funcionar? É só suposição. Isso deixa mais imprevisível. É muito equilibrado, né, os matchups. Por exemplo, o ataque dos Eagles corre muito bem com a bola, mas como é que ele vai lidar contra a melhor defesa contra o jogo terrestre? Né? Foi a segunda melhor em relação aos Titans, mas foi a melhor defesa contra o jogo terrestre. Como é que vai funcionar isso daqui? Os Eagles foram o terceiro time que mais tentou correr com a bola ao longo da temporada, não só com os running backs, né? Você tem o Gainwell, que foi o destaque na semana passada, o Miles Sanders, o Boston Scott, que é um cara tão decisivo, e corre também com o Jalen Hurts, né? É parte importante desse jogo. O jogo terrestre, ele é fundamental para a equipe do Philadelphia Eagles. A defesa dos 49ers foi a que menos permitiu jardas para running backs, em média 3,3 por tentativa. Então, é complicado, é suposição, a gente não viu esse duelo ainda. Até eu vi um comentário, não lembro onde que foi agora, mas tentaram traçar um paralelo desse ataque dos Eagles com o dos Bears da semana 1, mas não dá para avaliar, né? Porque ali era um lamaçal ali, aquela gramado impraticável, e primeira semana é outra história, e um duelo na semana 6 contra o Atlanta Falcons. Os Falcons venceram aquele jogo, a Atlanta correu 168 jardas, deu até uma comodidade para o Mariota, que teve um bom jogo, um dos melhores jogos dele na temporada, com 2 passos para touchdown, mas naquele jogo o Nick Bosa estava de fora, e o Nick Bosa é um monstro, é um fator muito determinante para essa partida, aliás, para qualquer partida, ele é um cara sensacional, para mim, tinha que estar na briga pelo MVP, e até comentaram ontem isso aqui, no lugar do Josh Allen, cabia facinho você colocar ali para mim o Bosa, tá? Ele vai encarar, talvez, o Lane Johnson não permitiu nenhum sack na temporada, o right tackle, então é melhor, às vezes, ele ir para o lado esquerdo da linha ofensiva dos Eagles contra o Mailata, que ofereceu 6 sacks, mas também é um ótimo jogador. A linha vai dar trabalho para o Nick Bosa e o Nick Bosa vai dar muito trabalho também para essa linha ofensiva dos Eagles. Estabelecer o jogo terrestre, então, vai ser um ponto primordial, mas você tem um grupo de recebedores que, cara, é muito bom, né? Como eu falei, são dois elencos sensacionais. E aí você tem A.J. Brown, o Devonta Smith, o Dallas Goedert, né, que é o tight end aqui, vai ser bastante trabalho para essa secundária, que tem qualidade de sobra também, né? Falar o quê? Do Ward, muito bem. O Lenore, que tá tendo uma sequência de jogos com interceptações, tem qualidade para conseguir parar esse ataque, mas é complicado. Mesmo assim, é muito complicado. Já o ataque dos 49ers, ele tem que recuperar o ritmo dos 11 jogos, né? São 12 vitórias consecutivas, mas nos 12 primeiros jogos teve ali uma produção de pontos, né, a rodo. Conseguiu produzir muitos pontos. Na semana passada, a defesa do Dallas Cowboys conseguiu trazer aquele desafio a mais que traz a nossa questão, né? O Brock Purdy teve seu primeiro jogo sem passe para touchdown, um primeiro jogo que a gente viu um calouro, que a gente viu um cara que não é o grande destaque, não era o grande nome do último draft, aliás, foi o último escolha, não sei se você sabe, né? Ele foi a última escolha do draft passado, mas ele sentiu a pressão, eu percebia isso, a gente conseguia ver que tinha uma certa preocupação, o que é completamente normal. Ele não fez um jogo ruim, não foi um jogo péssimo, não foi nada disso, foi um jogo bom, foi abaixo do que ele vinha produzindo, ele vinha conseguindo muitas coisas. E aí a gente fica naquela questão, será que o fator surpresa era determinante para ele ser esse cara todo, esse agito, ou será que isso aqui acabou, foi embora? A defesa dos Eagles, ela é capaz de replicar o que os Cowboys fizeram. Os Cowboys têm uma defesa muito boa, os Eagles têm uma defesa tão boa quanto. E agora, conhecendo mais o calouro, tendo mais um destaque, os Cowboys mostraram para os rivais mais ou menos o que fazer. Será que os Cowboys entregaram o mapa da mina para a equipe do Philadelphia Eagles? Não é sem motivo
que um calouro nunca chegou no Super Bowl. Um quarterback calouro nunca foi titular de um time no Super Bowl. Aconteceu várias vezes de final de conferência, mas nunca chegou à grande decisão, porque calouro tem esse ponto. O jogo nesse nível de final de conferência, são os dois melhores times, acaba pesando bastante. Dallas poderia ter vencido, né, se o Dak Prescott tivesse acertado mais suas leituras, não tivesse passado 2 interceptações, tivesse conduzido o melhor ataque. A defesa deu chance dos Cowboys vencerem, o ataque dos Cowboys não conseguiu aproveitar essa oportunidade. Os Eagles, eu acho que estão numa situação um pouquinho melhor para conseguir fazer isso. Então, um jogo de placar baixo, eu acredito que os Eagles passam a ter um pouquinho mais de chance. Situação do McCaffrey, do Elijah Mitchell e do Deebo Samuel também preocupam, né? O McCaffrey e o Mitchell, os dois running backs, não treinaram mais uma vez na quinta-feira. O Deebo Samuel ficou limitado, problema no tornozelo, e isso aqui é muito importante, porque o ataque do San Francisco 49ers tem peças com qualidade o suficiente para tirar o peso das costas do Brock Purdy. Né? Cada vez você precisa menos. É mais ou menos parecido com o que acontecia em 2001 com o Tom Brady. O Tom Brady chegou num time que estava muito bem azeitado, muito bem arrumado e dava a chance. Ele exigia o mínimo do quarterback, mais ou menos o que acontece com o Brock Purdy nesse ano. E o Brady entregou. Agora, se você não tiver o McCaffrey, se não tiver o Elijah Mitchell, se não tiver o Deebo Samuel, eu acho que os três jogam, mas a gente tem que ver qual condição que eles vão jogar, como eles chegam para essa partida e se não vão ter problemas ao longo do jogo. Isso vai ser um grande diferencial, tá? A defesa dos Eagles foi a segunda que mais pressionou quarterbacks, então você vai ter pressão para cima o tempo inteiro para cima do Brock Purdy, né? A linha ofensiva conseguiu parar a defesa dos Cowboys na semana passada, conseguiu parar o Micah Parsons, que não conseguiu basicamente encostar no Brock Purdy. Vai conseguir fazer de novo, né? O Purdy vai encarar a melhor defesa contra o jogo aéreo da temporada. Ela foi a quinta defesa contra Tyrants, então nem o George Kittle, que é o alvo de segurança, vai ter aquela facilidade. É complicadíssimo fazer uma previsão do que vai acontecer. A minha ideia inicial era de que os 49ers iam para o Super Bowl. São um time que mais tem me agradado nas últimas semanas, exceto a semana passada. Eu acho que a semana passada foi uma atuação abaixo, principalmente desse ataque da equipe dos 49ers. Tem uma defesa altamente capaz e a minha previsão inicial era San Francisco 49ers no Super Bowl. Mas eu confesso que nos últimos dias eu mudei de ideia e eu vou ficar com uma vitória do Philadelphia Eagles, tá? Eu vou colocar aqui uma vitória por 27-24, um jogo equilibradíssimo, e para os torcedores dos 49ers não ficar tão bravo assim comigo, é claro que eles vão ficar, eles vão me xingar e tudo mais, mas semana passada eu tinha mudado um palpite meu, que eu tinha uma convicção de que os Bengals iam passar pelos Bills, mudei a ideia e falei que os Bills iam passar. E no fim, os Bengals foram lá e mostraram que a minha primeira leitura era correta. Vamos saber o que vai ser. Agora eu estou apostando no Philadelphia Eagles, buscando o bicampeonato no Super Bowl. Mais tarde, às 8h30 da noite, no horário de Brasília, outro jogaço que é complicadíssimo de se prever. Pela quinta vez seguida, o Arrowhead Stadium vai ser palco de uma final da AFC, quando o Kansas City Chiefs vai buscar uma revanche para tentar a terceira ida ao Super Bowl nesse período, né? Contra os Cincinnati Bengals. E revanche e freguesia são dois termos que a gente vai usar bastante, tem sido usado, né, nos últimos dias aqui, porque o Joe Burrow fez do Mahomes o filhotinho dele, né? Tem aquela fotinha lá do Burrow carregando o Mahomes no pescoço, porque, cara, 3 duelos, 3 vitórias dos Cincinnati Bengals, do Joe Burrow, incluindo a final da AFC no ano passado, no mesmo Arrowhead, que já virou Burrowhead aí pela torcida, né? A provocação ela é sempre válida, vai estar barulhento demais. É o estádio mais barulhento da NFL e vai ser mais uma vez, certamente. Atenções voltadas, é claro, para o tornozelo direito do Patrick Mahomes. Aparentemente, é isso que vai determinar se vai ser um duelo equilibrado ou se vai ser uma vitória mais tranquila da equipe dos Bengals. Eu vejo dessa forma. Com o Mahomes 100% ou bem próximo disso, é um duelo dificílimo de se prever. Se o Mahomes tiver condições ruins, né, a mobilidade dele estiver bastante afetada por essa lesão, ou se o Chad Henne tiver que entrar em campo, aí eu já acho que os Bengals são muito favoritos. Mahomes apareceu mais uma vez no Injury Report trabalhando normalmente,
né? Eu olhei ontem lá, até trouxe o vídeo aqui, para mim estava normal ele caminhando depois da coletiva, mas os especialistas, os médicos que tem lá, aqueles tanto de médico no Twitter, falou assim, ó, dá para perceber um pouquinho de mudança no jeito de andar do Patrick Mahomes, uma pisada um pouco diferente, eles são especialistas mais do que eu, né? E é claro, treino e caminhada é uma coisa, jogo e final de conferência é um bicho completamente diferente, não tem o que dizer, né? Tornozelo direito é o lugar mais importante assim na hora de você fazer o passe, é onde você começa o seu movimento do passe, então se você tiver que mudar um pouquinho o jeito de pisar, isso vai afetar na precisão, afeta na força, afeta na busca por um passe mais longo. Não tem comparação com o que aconteceu em 2019, que era tornozelo esquerdo, começo de temporada, final de conferência é outro patamar completamente diferente. Mahomes deve ter um pouco de limitação e vai encarar uma defesa que tem jogado muito bem, principalmente nas últimas semanas, né? Eu acho até que essa defesa dos Bengals ela é subvalorizada, tá? O pessoal dá menos destaque do que ela de fato merecia. Semana passada eles limitaram o Josh Allen, que é um quarterback que tem um braço forte e que tem uma mobilidade muito grande, consegue correr e trombar. Cara, 10 pontinhos só para os Bills, tá? Uma interceptação em cima do Allen, não teve nenhum passo para touchdown e ele correu 26 jardas apenas, né? Correu para um touchdown, mas foi muito low profile do que a gente está acostumado do Josh Allen. Certamente vem pressão para cima do Mahomes e semana passada o Mahomes não foi sacado nenhuma vez contra uma forte linha defensiva da equipe dos Jaguars, mas eu gosto mais dessa linha do Cincinnati Bengals, tá? A defesa dos Bengals vai sabe encarar o Mahomes, né? Nos últimos 2 confrontos, conseguiu sacks. Na temporada regular foram 2 sacks em cima do Mahomes e muita pressão, se não me engano foram 8 pressões QB hits em cima do Mahomes. E na final de conferência do ano passado foram 4 sacks. Né? E o mais importante, eles evitam blitz, porque eles sabem que o Mahomes adora uma blitz, né? Quanto mais gente está vindo para cima do Mahomes, menos proteção tem no fundo do campo. Então você tem que pressionar o Mahomes sem mandar tanta gente. Aí é um trabalho para o Hendrickson e também para o Hubbard, que são 2 nomes muito bons, e eles podem mudar os rumos dessa partida, tá? Travis Kelce não é o segredo para ninguém, é o principal alvo, é a bola de segurança do Patrick Mahomes, mas a defesa dos Bengals foi a terceira melhor marcando tight ends na temporada. Semana passada o Kelce teve um jogo histórico, 14 recepções, mas a defesa dos Jaguars era um passeio ali, né? O tight end fazia o que bem entendia, foi a pior contra tight ends da semana passada e agora vai encarar a terceira melhor contra tight ends. Não vai ter vida fácil não vai ser vida fácil. Aliás, na temporada regular, uma das jogadas que mudou, que definiu a vitória do Kansas City, do Cincinnati Bengals sobre os Chiefs, foi justamente um raro fumble forçado para cima do Travis Kelce, né? O pessoal sabe marcar tight end. A defesa dos Bengals ela é boa contra o jogo terrestre e ela é muito boa contra running backs recebendo passes. Foi uma das melhores da temporada contra running backs recebendo passes. O McKinnon, semana passada, passou um pouquinho despercebido, né? O Isaiah Pacheco correu ali, o McKinnon passou, né? Tava no jogo em alguns momentos ali, mas os 2 running backs vão ter vida complicada, tá? Porque a defesa dos Bengals é boa contra o jogo terrestre e ela é excelente contra running backs recebendo passes. Então dá uma complicação um pouquinho a mais. E como eu disse, a defesa dos Bengals para mim ela é subvalorizada porque você olha esse ataque e você acaba se apaixonando por ele. Né? Você fala, esse ataque é muito forte, então eles são os responsáveis. E a defesa tem feito um papel fundamental, inclusive em jogos apertados, como foi contra os Ravens no Wild Card Round. Muitos jogos foram decididos pela defesa, mas é claro, a gente olha para lá. Burrow, Chase, Higgins, Boyd, o Hayden Hurst, né? Os Bills que o digam. Semana passada e o Hurst anotou o touchdown porque você morde a isca que vai passar pro Chase e tá lá o tight end para machucar. O Joe Mixon também é outro ótimo ponto nesse ataque. Ele teve mais de 100 jardas corridas na semana passada. E ele não jogou no confronto na temporada regular, foi um jogo lá do Perrine que teve mais de 100 jardas, foram 106 jardas corridas pelo Perrine no confronto na temporada regular. O jogo terrestre vai ser importante, principalmente para aliviar também um dos fatores que preocupam o Cincinnati, né? Acho que é o principal ponto que mais preocupa aqui a equipe dos Bengals, que é a linha ofensiva. A gente tem que falar, porque de novo eles vão chegar com uma linha ofensiva completamente baleada, né? O Alex Capa e o Jonah Williams não trabalharam mais uma vez, dificilmente vão para o jogo, se for, vão no sacrifício total. Eu acho que é até meio que besteira você arriscar
perder o cara pensando, deixa lá, mas acho que não vai dar para usar nenhum dos dois, as lesões são graves, e a linha desfalcada pode ser um problema. Mas a gente sabe que o ano passado o Burrow jogava basicamente com o Zeke Elliott de center, né? Era esse o sistema que eles tinham ali, ninguém protegendo, e o Burrow, forjado no fogo, aprendeu a lidar com isso. Solta a bola muito rápido, a previsão do tempo pode ajudar, né? Estádio aberto, jogando lá em Kansas City, e a previsão é de que pode ter neve, como na semana passada, e a neve atrasa um pouquinho o pass rush, dá uns milésimos de segundo a mais para o Burrow e ele consegue achar seus alvos, porque tem alvos muito bons, muitos alvos, e a coisa pode ser boa pro Joe Burrow. Então, cara, vai ser difícil. Claro, vai encarar o Chris Jones, um dos melhores pass rushers da temporada, um excelente jogador, que pode atrapalhar, que pode complicar a vida do Burrow, sem sombra de dúvidas. Então, é outro duelo complicado. Aqui, eu já falei aqui ontem que eu acho difícil você estabelecer uma freguesia num duelo de um nível tão alto, com dois times tão bons assim. Mas eu tô apostando na 4ª vitória consecutiva dos Bengals sobre o Kansas City Chiefs. Vou ficar com o palpite aqui de 30-24 para Cincinnati, com segurança zero. E eu posso encarar um Super Bowl aí de dois times que eu já vi jogar Super Bowls, né? Já vi os Eagles conquistarem o Super Bowl 52, já vi os Bengals perderem o Super Bowl 56 e eu posso reencontrar essas duas equipes lá no Arizona. Toque Passa estará lá, resta saber quem vai estar também, qual será o grande duelo. Quero saber o seu palpite, lembrando, live hoje, 7 da noite na hora de Brasília, pra gente esclarecer ainda mais esses duelos, ter a opinião de vocês também. Deixe seu comentário, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa. Aquele abraço.